Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatnices. Está começando uma temporada de café e literatura aqui no nosso canal, tá? Para você que é do terceirão, para você que é do cursinho, que está entrando em férias agora, e para você que já não está mais no terceirão, já não está mais no cursinho, já não está mais nem na faculdade e gosta de ler, dezembro e janeiro tem essa cara de férias, tá? Eu vou estar frequentando vários cafés maravilhosos aqui da minha cidade e de outros lugares que eu vou estar passeando por aí e apresentando para você propostas de leituras prazerosas nesse momento que você está de férias aqui, tá? Hoje eu estou no café Mr. Cuca, estou recebendo um tostão, nem eles estão sabendo que eu estou fazendo essa propaganda aqui gratuita, tá? Se eu posso chamar de propaganda, mas eu estou num café aqui para quem é de Londrina conhece, recomendo para quem é da cidade e ainda não conhece, vem aqui conhecer, tá? E você que um dia vier passear em Londrina, vem aqui que você vai gostar demais do ambiente, do clima, desse café delicioso chamado Mr. Cuca, na cidade de Londrina, tá ok? A minha primeira proposta é fazer uma lista maravilhosa para você de 10 livros do romantismo brasileiro que você não pode deixar de ler. Os 10 melhores livros do nosso romantismo. Então segue o vídeo. Bom, duas colocações, isso que eu vou dizer pra você. Estou no café, céu aberto, possivelmente vai estar a captação aqui de um som ou outro, de repente é um carro acelerando, tem o som da fontezinha aqui atrás maravilhoso, pra criar já uma trilha sonora natural, tá ok? E outra coisa que eu queria falar que é muito legal, eu fui dar uma pesquisadinha no meu Kindle aqui, sobre os livros que eu queria passar pra vocês, essa lista maravilhosa dos livros essenciais do nosso romantismo. E curiosamente eu acabei baixando os 10 livros de uma vez por apenas R$ 8,10. Cada livro saiu por 0,81 centavos. Olha que maravilha, que acessível. 10 livros por R$ 8,00. Isso é impressionante. Claro que eu poderia pegar uma pessoa mais sovina e falar assim, mas esses livros você consegue gratuitamente. Consegue, tá? São livros antigos, que os direitos autorais já se pereceram de uma certa maneira. Você consegue sites que oferecem esses livros gratuitamente para você, que é melhor ainda. Eu resolvi baixar aqui porque eu sempre levo meu aparelhinho assim para fazer uma leitura. Às vezes é difícil ficar carregando tanto livro, ainda mais quando você quer fazer uma gravação e mostrar uma lista tão completa como essa, tá? Mas vamos lá, sem enrolação, o que eu queria passar para você, tá? Livros que você não pode deixar de ler do nosso romantismo. Primeiro livro, para começar bem, tá? Eu vou criar uma ordem, inclusive, de como você deve ler para chegar assim a um sabor mais especial ainda sobre o nosso romantismo. É esse aqui, ó. O primeiro livro da nossa lista de leitura é a deliciosa história da jovem Carolina, de 14 aninhos, e a sua paixão que vai surgir após o encontro numa ilha onde ela morava, na ilha de Paquetá. Para quem conhece o livro, na ilha de Pontinho, com o jovem Augusto, um iniciante estudante de medicina, tá? E esses dois vão se apaixonar, só que eles não podem ficar juntos, porque há muito tempo atrás o Augusto fez uma promessa numa praia para uma jovem. Quando ele era novinho, quando ele tinha 11 anos, a jovenzinha tinha lá, que a gente pode chamar assim de 7 aninhos, e eles prometeram ficar juntos pro resto da vida, trocaram um presentinho entre eles e decidiram que eles se casariam quando eles crescessem e se encontrassem. E nesse momento, nosso Augusto está apaixonado pela Carolina, só que ele tem uma promessa a cumprir. E aí o que mata os leitores, deve ele se entregar ao amor da jovem Carolina que o ama, ou deve ele honrar a palavra que ele deu há 7 anos atrás? Para você que não conhece essa história e quer ler uma das histórias mais maravilhosas do nosso romantismo, e essa história é tão prazerosa, tão gostosinha, é tão encantadora, é tão imparável de fazer a leitura, que quando o Joaquim Moraes de Macedo acabou de escrever esse livro, ele fez tanto sucesso entre os leitores brasileiros, porque naquela época os leitores brasileiros tinham uma preferência por livros internacionais, livros franceses, livros italianos, livros ingleses, livros espanhóis, qualquer coisa que fosse de fora, qualquer coisa que fosse europeia e não coisas brasileiras. E como o romantismo estava ligado a uma proposta da criação de um nacionalismo, de uma literatura mais nossa, com cores locais, repara, o próprio nome do livro, A Moreninha, sugere que no lugar de uma beleza pálida, branca, europeia, a loira, que vem desde o Petrarca, como a musa europeia, a musa de beleza mundial, de uma maneira eurocêntrica, você substitui essa beleza por uma coisa mais nossa, a Moreninha. De repente, por uma história que se passa na ilha de, e que a ambientação faz todo mundo que era do Rio de Janeiro reconhecer a ilha de Paquetá.
e de repente você vê a moda na época, você vê o comportamento da época, você vê a fala, vê os feriados, de repente você vê como as pessoas se comportam. Então tudo nesses livros tinha como criar um clima para que o leitor brasileiro se reconhecesse nesses livros, que ele fosse criando uma identidade com o seu país. Havia um nacionalismo muito forte no romantismo que gerou uma busca de uma literatura mais nossa, e a Moreninha é um ponto de partida para essa literatura mais nossa, o que é muito legal. Mas como havia uma rejeição à nossa arte, né, naquele momento, hoje não mais. Hoje não mais. Pode observar que eu vou lançar uma pergunta para você, só se você lembrar qual é o último grande filme brasileiro que você for assistir, qual é o último grande livro brasileiro que você comprou, não por obrigação de vestibular ou de prova. E aí você tem uma pausazinha para ficar pensando, e você vai observar que esse lugar em branco que está na sua cabeça, tanto no cinema quanto na literatura, é o quanto ainda hoje a gente valoriza a arte brasileira. É muito pouco valorizado. Você quer ver? Eu vou repetir o tanto do desvalor, tá? O tanto do desvalor que a gente dá. Não por mal, mas 0,81 centavos pelo preço de um livro da literatura brasileira. Você joga aqui qualquer livro internacional, mesmo que do passado, do século XVII, XVIII, você vai pagar 20, 25, 30 reais. Então, de uma certa maneira, é tão desconsiderado que é quase o troco para pagar, de repente, o download que você vai fazer, mais nada. Então, de uma certa maneira, como eu sou um apaixonado por arte brasileira, literatura brasileira, eu sou um defensor o tempo inteiro, tá? Por isso que eu vou estar fazendo umas listas para vocês ligados a esse conteúdo, tá? E aí, ele fez tanto sucesso com esse livro, de repente havia um escritor brasileiro, um assunto brasileiro, agradando os leitores brasileiros. Isso era muito legal. Ele fez tanto sucesso que na sequência, de repente, mandaram cartas pro jornal, por favor, pede para ele escrever outro, ele é muito legal, não sei o quê. Porque havia um clima que todo livro europeu terminava em morte. O clima Romeu e Julieta, o casal não pode ficar junto, morre os dois, ou morre um, outro fica louco. E de uma certa maneira, ele introduziu o happy end no Brasil, ele introduziu um jeito brasileiro já de ser. E esse happy end trouxe para os leitores uma coisa muito gostosa. Meu, que legal o casal ficar junto, que legal de repente as pessoas resolverem e serem felizes, né? E aí foi muito legal. E todo mundo mandando carta para ele. Ele vai lançar na sequência o Moço Loiro, a Moreninha, o Moço Loiro, depois a Luneta Mágica, e aí vieram 17 livros que ele escreveu durante a sua carreira maravilhosa, sempre fazendo um truquezinho, contando a mesma história, trocando o nome dos personagens e trocando o título dos livros. Eu posso falar pra você que um cara que faz sucesso durante quase 20 anos, contando a mesma história e só trocando o nome dos personagens, acabou de inventar Malhação. Tá? Então, o primeiro livro que eu sugiro nessa lista, A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. O segundo livro que eu vou recomendar pra vocês, maravilhoso, é esse aqui, ó. Senhora, de José de Alencar. Aliás, José de Alencar é o rei da minha lista, tá? Querendo ou não, pro bem ou pro mal, é o nosso grande prosador romântico e ele é o detentor dos melhores livros do romantismo brasileiro, tá? Então, um que eu vou começar o José de Alencar é esse maravilhoso Senhora. O José de Alencar, de repente, pega o Joaquim Manuel de Macedo e ele acrescenta algumas problemáticas que o Joaquim ainda não pensou, por exemplo, tá? Talvez na época do Joaquim não houvesse a necessidade de ser tão crítico. E o José de Alencar, ele já era um cara que estava fazendo livros ali dos anos 60, 70, dos anos 80, que é quando você já começa a ter um clima pré-realista no Brasil. E alguns livros, inclusive dois que eu vou apresentar na sequência, que são dele, tratam pra gente essa delícia de apresentar problemáticas que poderia dar um clima pré-realista na literatura dele, mas que ele não perde a mão do romantismo e da força do amor, e da força do amor do casal, do amor com seus problemas impossíveis e das soluções, que às vezes, quando possíveis, happy end igual o Joaquim Manuel de Macedo, quando não, o unhappy end, vamos dizer assim, tá? E o sad end, vamos dizer assim, tudo bem? Então o livro Senhora, maravilhoso, é um livro que apresenta pra gente a história da Aurélia Camargo, essa jovem maravilhosa, que quando pobre namorava um rapaz chamado Fernando Seixas e que chegou até a marcar casamento com ele, e que um belo dia ele, se vendo pressionado pela ideia de manter os padrões de uma vida de elite, de status, acabou abandonando, largando a namorada, acabou trocando essa namorada por uma proposta que ele recebeu de se casar com outra moça que era rica. E aí, quando a Aurélia no futuro veio descobrir que ela foi trocada por outra por causa de dinheiro, bastou para que ela, numa reviravolta que a vida ofereceu, dela ganhar uma fortuna incalculável que o avô deixou para ela de herança, se tornar uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro, já que ela é uma das mais belas mulheres. E agora, na condição de senhora, olha o nome remetendo ao seu trovadorismo,
aquela que é dona, ela vai atrás do seu vassalo para se vingar desse homem que a traiu por dinheiro e abandonou por amor. E para ensinar para ele o valor do puro amor, ela vai conseguir se casar com ele, vai conseguir se vingar dele e fazer ele entender do que ele abriu mão. E aí, meu querido, quando ele percebe, já é tarde demais, mas ele vai ter o direito de recuperar a sua honra para que ele possa ser feliz ao lado da mulher que ele ama e ele possa entender o valor do amor. Bem-vindo a um dos mais belos livros da literatura brasileira e com certeza um dos mais belos livros do nosso romantismo, Senhora, do José de Alencar. Um terceiro livro que eu vou ofertar para vocês assim é outro livro do José de Alencar maravilhoso, que é esse livro aqui, ó. Estava lá na capa de abertura, Lucila, outra obra-prima do José de Alencar. Eu chego a falar que esse é o melhor livro do José de Alencar nessa língua urbana que ele tem. O romantismo ofertou pra gente sim propostas maravilhosas, livros que eram sertanistas. Eu vou pegar 2 ou 3 para vocês, da onde nasce a origem do nosso regionalismo, livros que tinham uma proposta indianista, do qual José de Alencar é o detentor dos principais livros. Eu vou ofertar 2 para vocês também, tá? Livros que retratassem o Rio de Janeiro, a corte, a elite, que são chamados livros urbanos, e livros que retratassem fatos da história passada, que é o que a gente chama de romances históricos, tá? Então nessa linha urbana, eu estou começando a minha lista para vocês, eu tenho esse outro livro maravilhoso, Lucila, que trata a história de um jovem chamado Paulo, que veio do norte ao nordeste, tá? Que veio do norte para cá, eu falo Rio de Janeiro, passar algumas férias aqui, conhecer a corte, conhecer a grande cidade. E um belo dia ele viu passar numa carruagem uma jovem maravilhosa, linda, que ele olhou para ela, se apaixonou perdidamente. Depois, no outro encontro, ele volta a ter contato com ela, e aí o Paulo vai conhecer a Lúcia, e que vai ser apresentada pelos amigos como uma das mais famosas cortesãs do Rio de Janeiro. E aí ele vai se ver assim, vivendo uma situação, eu diria, paradoxal, porque ele vai estar apaixonado por uma prostituta que vai na contramão de tudo aquilo que você chama de ética e moral naquele momento, mas que o coração está falando foda-se para tudo isso, porque mergulhe no sentimento, que é isso que vale a pena. E é isso que o Paulo vai fazer. Ele vai correr atrás do seu amor, ele vai passar por cima do preconceito, não com facilidade, e aí que é um dos segredos do livro, a complexidade do amor e do ódio que o Paulo tem pela Lúcia e que a Lúcia tem pelo Paulo, até quando um belo dia a Lúcia também, por força do amor, abandona tudo para viver com o Paulo, só que aí ela fica doente, e quando ela fica doente, ela caminha para a morte, e quando ela está à beira da morte, ela revela um segredo fundamental do Paulo, o segredo do porquê que ela virou prostituta, e que torna esse livro maravilhoso. Eu poderia chamar assim de uma quase primeira versão da literatura brasileira, do Doce Veneno do Escorpião, por exemplo, assim. Eu poderia chamar aí, invocar escritoras hoje em dia que fazem muito sucesso com literaturas que remete você ao mundo da prostituição, ao como algumas moças acabaram tendo o caminho que levou-as à prostituição, algumas por escolha, algumas por falta de escolha, e no caso da nossa Lúcia, talvez a nossa primeira grande prostituta da literatura, acaba trazendo pra gente uma explicação tão afetiva, tão amorosa, tão digna, tão nobre, que o que ela fez e o que ela se torna pequeno demais do porquê que ela fez e porquê que ela se tornou a prostituta que ela se tornou. Mas é claro que você vai ter que ler essa história maravilhosa para entender o melhor livro do José de Alencar. Terceiro livro, Lucila, José de Alencar. Um quarto livro que eu coloco na lista para vocês é esse maravilhoso, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Esse é um daqueles livros que passou quase que em branco na época do romantismo. Quase nenhum leitor gostou, quase nenhuma leitora gostou. Ele foi muito desmerecido naquele momento, assim, tá? O próprio escritor colocou um pseudônimo, um brasileiro, como o cara que estava escrevendo. Era quase uma dica só, é um livro de um brasileiro. E como o Manuel Antônio de Almeida consta que ele não queria muito levar a sério a carreira a profissão de escritor, vamos dizer assim, ele acabou fazendo um livro ali meio que por acaso, tanto que foi o único livro dele. Depois ele morreu muito jovem, acabou não escrevendo mais nenhum, ficou só esse livro. O livro foi passando de geração para geração, as futuras gerações foram entendendo a importância do livro. O livro foi caindo na graça, primeiro do José Veríssimo, depois do incrível Mário de Andrade, que inclusive tem um livro como um dos pontos de partida do maravilhoso Macunaíma, que um dia a gente vai falar muito desse Macunaíma aqui para vocês, tá? E esse livro depois caiu na graça da análise da literatura brasileira, sendo considerado o livro que inaugura, cria
o primeiro malandro da literatura brasileira, Leonardo, o filho de uma pisadela e de um beliscão. E toda a história se constrói com a chegada da família real em 1808 para cá, quando muitos portugueses vieram no vácuo para tentar sobreviver no Brasil, e aí a partir daí começa uma relação de compadragem. De repente nós temos um monte de português que lá de repente era uma coisa ou outra, aqui ganha cargo ou ganha título por ser português importante, e nessas relações da formação de um país que explica muito do que a gente está vivendo hoje em dia, a construção da história do Leonardo, filho de uma pisadela e de um beliscão, está entre as mais saborosas histórias da literatura brasileira. Tá? É um livro ali que vai trazer primeiro as aventuras do pai dele, Leonardo Pataca, primeiro com a sua mãe, Maria da Hortaliça, da onde ele nasce, narrando uma cenazinha que eu acho maravilhosa. Um dia o Leonardo Pataca, que era algibebe, vendedor de brechó lá em Portugal, que no Brasil virou um oficial de justiça, outro livro que eu preciso gravar para vocês, porque ele é maravilhoso, tá? Ele acabou chegando no Brasil, virou um oficial de justiça, cobrava o valor de uma pataca, então era o Leonardo das Patacas, o Leonardo Pataca, e que casou com a Maria da Hortaliça. E aí o que acontece? Ele simplesmente um dia chegou mais cedo em casa, que é sempre uma coisa arriscada. Sempre que você for chegar, se tiver um ritual, tudo isso chega às 6, hoje você vai chegar às 4. Liga avisando, olha amor, vou chegar mais cedo. Você pode falar, não, eu quero fazer uma surpresa. Depende, você pode ter a surpresa, então é melhor ligar. Faltou pra ele ligar naquele momento, talvez ele não tinha como ligar, mandar um recadinho no WhatsApp, nada desse tipo. Só que ele chegou em casa, e quando ele chegou, ele pegou o filho sentado no sofá da sala, e quando ele observou, ele percebeu que sons vinham do quarto, sugerindo o que a esposa estava fazendo, e com certeza na companhia. Sai ele gritando pela sala, de repente ele invade o quarto a pontapé, ele só vê um cara pelado pulando na janela e correndo, tá? Começa a brigar com a esposa, e o Leonardinho, que não tinha nada a ver com isso, que ficou na sala, abriu a pasta de documentos do pai e começou a rasgar, porque ele gostou do som do rasgado. Nisso o pai e a mãe brigando lá, corno, vagabundo, aí porrada daqui, porrada lá, e o moleque jogando papel picado pra tudo que é lado. Essa é uma cena brasileira, imagina que legal, corno, vagabundo, e o papel picado parecendo um carnaval maravilhoso aqui. Nisso, a mãe do Leonardinho consegue sair correndo e foge do pai, o pai corre até a porta atrás dele, e de repente, quando o pai olha pra sala e vê seus documentos rasgados, você imagina a raiva que o pai tá da cornidão que ele sofreu. Agora tenta imaginar o seu pai vendo os documentos rasgados depois de uma situação dessa. O pai do Leonardinho parte pra cima dele, levanta ele pela orelha, dá uma bicuda na bunda dele, mas tão forte que joga o moleque numa parábola perto da porta. E quando o moleque pensa em chorar, o pai fica com mais raiva dele e corre pra cima dele. Aí ele pega e foge. Quando ele abre a porta e foge, o que acontece? O pai chega na porta e fala, você é filho de uma pisadela e de um beliscão. Um pontapé merece que eu te acabe a casca. Fora dessa casa. E aí começa a aventura maravilhosa de um menino que com 7 anos de idade é expulso de casa. Não chore, querido leitor, você que não conhece a história, não fique preocupado. A dor dele dura 15 segundos, até ele atravessar a rua e chegar na barbearia do padrinho, e aí começa outra aventura. E de aventura em aventuras, é um livro de aventuras, lembra muitos romances picarescos da Espanha, é um livro de cenas episódicas, tá? E que traduz pra gente o primeiro romance de malandragem da nossa cultura, o primeiro romance a retratar uma das maiores qualidades e defeitos da cultura brasileira, que é o jeitinho, a política do favor, uma mão lava a outra, a nossa malandragem, inaugurada na literatura nesse momento, um dos melhores livros do romantismo brasileiro, Memórias de um Sargento de Milícias. Um quinto livro, Helena, do Machado de Assis. Exatamente, meu querido, Machadão, o nosso escritor maior da literatura brasileira, o clássico dos clássicos, o grande realista do Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú Jacó, Papéis Avulsos, várias histórias, tudo que eu puder citar para você. Ele tem um início de carreira ligado ao romantismo, com 4 romances maravilhosos, Ressurreição, Yaya Garcia, A Mão é a Luva e Helena. Então, um dos maiores livros do romantismo brasileiro. Outro livro urbano, outro livro que se passa na cidade do Rio de Janeiro, maravilhoso, é a história da jovem Helena, filha postiça de um conselheiro que, quando morre, deixa como testamento a ideia de que ele tem uma filha, que na verdade não é dele, mas que ele adotou como se fosse dele e criou como se ele fosse pai dessa menina. E a partir de um certo momento, a família vai saber de uma vida paralela que o conselheiro tinha, e a partir de agora essa família nobre e rica do Rio de Janeiro se vê obrigada a aceitar a jovem Helena para fazer parte da família. E a partir do momento que a moça entra, no começo com a suspeita de todo mundo, primeiro porque ela revela de repente uma
uma descaracterização daquele homem nobre que morreu e vendia a ideia da família nobre que ele possuía, e que o cara teve um caso por fora do casamento e que levava a gente a ver no Machado de Assis já uma situaçãozinha assim de uma denúncia moral ali daquela sociedade burguesa. Mas toda a história não é para denunciar os deslizes do conselheiro, e sim para contar a história dessa maravilhosa personagem feminina que o Machado se inspira nas grandes mulheres da Alencar para começar suas grandes mulheres. É da Helena que a gente vai partir para meninas incríveis, mulheres maravilhosas como a Virgília do Brás Cubas, como a Sofia do Quincas Borba ou como a Capitu do Dom Casmurro, tá? Então a história de Helena, a história do amor proibido pelo irmão. Até o final do livro ela vai amar o irmão. Mesmo ela sabendo que ela não é irmã, ela vai manter uma mentira para ficar dentro da casa, para ficar dentro do circuito, vamos dizer assim, da condição familiar. E mesmo lá no final, quando se revela que ela não é irmã, já é tarde demais para que ela possa viver um amor que seria tão incestuoso, entre aspas, nesse momento do livro. Uma das histórias mais incríveis do romantismo brasileiro, recomendadíssimo, Helena do Machado de Assis. Não pense que o Machado só vive de realismo, não, pra cá. Tem livros românticos incríveis na lista do romantismo brasileiro e na obra do Machado de Assis, ok? Sexto livro para vocês. A capinha desse aqui tá horrível, desse sexto livro. Chega bem pertinho para você ver, capinha escura. Mas eu queria apresentar para você uma nova linha, tá? Todos os primeiros livros que eu apresentei estão ligados àquilo que a gente chama de romance de costume, romance urbano, por retratar o Rio de Janeiro por excelência, tá? Mas houve um momento dentro do nosso romantismo que muitos escritores pensaram assim, de repente, já que a ideia era falar do Brasil como um todo, e não só do Brasil da corte, então sair do Rio de Janeiro era um caminho muito legal para apresentar o Brasil aos brasileiros, e aí começa a linha sertanista, tá? O primeiro grande sertanista do Brasil é o Bernardo Guimarães, que eu vou apresentar um livro dele, mas não o primeiro livro sertanista, que é um livro chamado O Ermitão de Buquém, que com todo respeito eu não recomendo para ninguém, tá? Apesar de ser historicamente o primeiro romance regionalista brasileiro, tá? Dele, inclusive, vou pegar um livro que não tem nada a ver com esse regionalismo e que vai apresentar uma outra temática, mas eu falo depois. E dos regionalistas, eu vou pegar duas obras que são espetaculares para você fazer uma grande leitura do nosso romantismo, tá? São livros que inspiram futuramente a criação de livros como Vidas Secas, como, de repente, Capitães da Areia, livros que, de repente, inspiram para você Fogo Morto, Menino de Engenho, que inspiram, de repente, assim, a criação de uma literatura muito madura e que vai configurar o grande modernismo da segunda fase que nós temos no século XX, tá? O Franklin Távora, que é esse cara aqui, que é o autor do livro Cabeleira, ele vai fazendo um prefácio do livro dele, uma divisão que é muito legal, que eu acho que ela vira uma das principais temáticas da literatura brasileira de todos os tempos. Ele fala assim no prefácio: a literatura é igual à política. Tem a política do Sul naquela época que era assim, Rio de Janeiro, e tem a política do Norte. E ele fala, assim como tem a política do Sul e a política do Norte, tem a literatura do Sul e a literatura do Norte. Vocês aí no Sul são muito dominados pelos valores do estrangeiro, enquanto nós no Norte, nós somos mais livres e, portanto, mais brasileiros nesse sentido. Então, se é para falar do Brasil, a literatura do Norte tem muito mais para oferecer do que aí no Sul, vocês europeizados. Então ele começa fazendo uma crítica muito legal, inclusive ele faz uma crítica ao próprio José de Alencar, que é um cearense que viveu de maneira carioca, viveu de maneira de homem da corte e retratou mais o Rio de Janeiro do que o seu belo Ceará, na verdade, do que o seu belo Nordeste. Então ele faz uma proposta que existem dois irmãos no Brasil. Aí eu estou fazendo uma referência para você a um dos livros mais incríveis da literatura contemporânea brasileira, que é o livro Dois Irmãos do Milton Ratum. Existe o Brasil do Sul e o Brasil do Norte. No livro também trabalhado ali pelo Yacoub, o irmão do Sul, e pelo Omar, o irmão do Norte. Tá? E aí, de uma certa maneira, quando ele faz essa proposta no prefácio, ele sugere que a literatura devesse aprender caminhos que levassem a você conhecer o Nordeste brasileiro, chamado de Norte naquele momento. E aí ele vai apresentar temas como, por exemplo, assim, uma epidemia de varíola, ele vai apresentar uma miséria, o banditismo que tomava conta de um local em que a Constituição não agia tanto, onde a lei falta, sobra a violência. Tanto que o livro é uma grande discussão sobre a pena de morte no final. Nesse livro, uma temática maravilhosa. O livro vai apresentar para você assim, a formação de bandos que vão dar os futuros, que a gente pode até chamar de os futuros bandos de cangaço e tudo mais. O livro vai apresentar problemas de seca. Então eu falo, é um livro que trouxe para a gente o que a gente pode chamar de a fundação da literatura do Norte. E vamos entender a literatura do Norte, a literatura do Nordeste.
Eu falo, ponto de partida de escritores maravilhosos, que a gente pode chegar lá na frente mais uma vez, de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, entre outros. Entendeu que legal? Então é um livro que eu recomendo demais. É a história incrível do José Gomes, chamado Rio Cabeleira, famoso por ser um dos matadores mais temíveis da história do Nordeste. Diz que o caso dele foi real. Diz que muita mãe antigamente, quando ia fazer o filho dormir, ao invés de falar dorme, senão o lobisomem vem te pegar, a mãe falava dorme, senão o cabeleiro aparece. A molecada dormia na hora. Então diz que o pânico era terrível, não é verdade? E a história vai passar pra gente no meio dessa violência, no meio dessa problemática nordestina que ele apresenta, não com profundidade, mas já apresenta no caminho de uma literatura nordestina, vai apresentar como um bom livro romântico uma história de amor, aonde um jovem que foi levado à bandidagem, à criminalidade por causa da imposição do pai. Então esse livro já tem essa coisa da imposição do meio. Foi o pai que determinou que o filho tinha que se tornar o assassino que ele se tornou. Foi o pai que o educou para sobreviver dessa maneira, aprender a sobreviver no meio selvagem, sendo selvagem. Mas como um bom livro romântico, ele vai conhecer uma pessoa porque ele vai se apaixonar e que ele vai ter a chance de se resgatar, de se recuperar para viver o grande amor. E se você quer saber o que aconteceu com ele, se ele conseguiu ou não se resgatar, é um daqueles livros geniais que eu peço para você ler, que marca a história do romantismo brasileiro. E no próximo livro, nosso 7º livro, eu apresento para vocês, ainda na linha sertanista, regionalista, o livro Inocência do Visconde de Taunay. Na linha sertanista, regionalista, do romantismo brasileiro, não tem para ninguém. Não tem livro melhor do que esse. Esse é um daqueles livros que oferece tudo para todos, deixa todo mundo satisfeito. A história de amor é maravilhosa, a descrição regionalista é maravilhosa, a qualificação das falas regionalistas são maravilhosas. O Zé de Alencar, por exemplo, assim, ele tem livros incríveis regionalistas, mas se você vai escutar o regionalista dele falando, de repente você escuta o Arnaldo, que é um cara que eu gosto muito, é um personagem que eu gosto muito do livro sertanejo. Aí ele tá lá assim, é um cara que foi criado por uma onça, não teve pai, não foi pra escola, foi educado por um cara do mato, não sei o que. De repente ele vai conversar com você, ó, vós que estáis aqui no sertão, dar-te-eis a explicação de onde vem. Gente, alguém que foi criado junto com uma onça, que não foi alfabetizado, de repente usar mesóclise pra falar. Na hora que você escuta todo mundo, menos um sertanejo, um cearense falando. Vocês se entendem? Então, apesar do Zé Alencar ter ótimas histórias, como o Tio, Tronco de Pé, o sertanejo e o gaúcho, eu falo, são histórias que você não consegue parar de ler, são lindas. Faltou uma qualidade sertaneja. E por isso que eu escolhi esses dois. Esses dois aqui apresentam essa qualidade sertaneja. Um pela temática e o outro pela temática e pela linguagem. Aqui é a história da jovem Inocência, que é o título do livro, e que ela, quando chega aos seus 18 aninhos, é prometida pelo pai em casamento a um vaqueiro chamado Manecão. E no sertão, palavra dada é palavra que deve ser cumprida, palavra que vale mais do que a Constituição, tá? E uma vez que o pai deu a palavra, ela vai ter que se casar. Só que ninguém contava que esse vaqueiro Manecão teria que fazer um trabalho, demoraria meses até fazer o trabalho, e nesse intervalo de tempo a nossa Inocência ficaria doentinha e ela conheceria um médico por quem ela queria se apaixonar, um pseudo-médico, um médico curandeiro chamado Cirino. E o Cirino, apaixonado por Inocência, Inocência apaixonada por Cirino, vive uma história de um amor impossível, porque uma vez que o pai deu a palavra que a filha ia se casar com outro, não tem como voltar atrás dessa palavra, a não ser que ela tenha uma ajuda externa de um padrinho muito poderoso, que tem muita influência do pai, e que se o Cirino conseguir convencer o padrinho a interferir, pode ser que o padrinho interferindo, a Inocência não se case com o Manecão e ela possa ficar com o Cirino. E é por isso que o Cirino vai batalhar, pela interferência do padrinho. Ele vai contra o padrinho, ele conta essa história do amor, o padrinho pede um tempo para pensar sobre a história, para ver se vai ajudá-lo ou não, e quando o padrinho decide se vai ajudá-lo ou não, infelizmente, é daqueles spoilers que eu não posso dar para não estragar o livro de hipótese alguma. Então, meu querido, a melhor história regionalista do romantismo brasileiro, uma das mais bonitas histórias de amor da nossa literatura. Você tem que conhecer a história da Inocência e do Cirino. Livro recomendadíssimo para vocês. O 8º livro da minha lista A Escravizaura, do Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é o tio famoso do Alfonso Guimarães, aquele famoso poeta simbolista
quase monotemático, o cara que fala da mulher amada, a morte do tempo inteiro, do Poema Catedral maravilhoso, do Pobre Alfonso. Bernardo Guimarães é o criador do sertanismo na literatura brasileira. Como eu falei, ele fez um livro chamado O Ermitão de Muquem, que fala sobre a origem de Goiânia, de Goiás, tá? Não é um livro muito qualificado, não é um livro que eu recomendo a leitura, não. Historicamente ele é fundamental, mas ele está longe de ser uma grande leitura. Ele tem um outro livro muito bom também, chamado O Seminarista, que eu gosto muito, para muita gente, precursor do nosso naturalismo, tá? A história do Eugênio e da Margarida, que eu gosto demais e tudo mais, mas eu gosto muito da Escravizaura. Primeiro porque é um dos primeiros romances que fala da escravidão no Brasil. Um assunto tão polêmico e delicado naquele momento, assim, que pouca gente tinha tocado no assunto. Ele é um dos primeiros caras que veio, assim, trazer no livro de folhetim a problemática da escravidão. Não com muita profundeza, eu acho que o pessoal não tinha muito nível naquele momento para entender a profundeza do mal que era a escravidão, da desgraça que foi, na verdade, a escravidão no Brasil. A escravidão em qualquer lugar, na verdade, tá? Mas o livro trabalha pra gente a história da Isaura, que é eu chamo ela meio uma escrava fake, na verdade, tá? Ela, como diria o narrador, ela tem a cor de pele, ela tem um tom de pele cor-de-rosa desmaiado, que eu nem sei que cor que é isso. Cabelo liso, ela sabe francês, sabe piano, ela foi meio que adotada pela dona da fazenda, que trata ela como se fosse uma verdadeira filha e tudo mais. Então ela tem privilégios que passam muito de longe da problemática daquele escravo, principalmente o escravo negro, que sofre na senzala, que sofre do preconceito, que sofre dos maus tratos e tudo mais. De uma certa maneira, ele apresenta a problemática, eu gosto muito disso, mas está longe de uma profundidade, tá? A Escravizaura eu sempre brinco em sala de aula, é aquele livro que quando a Record não tem o que passar, passa a Escravizaura, tá? Tem gente que assistiu Escravizaura pelo menos 5 vezes na Record, tá? E até recomendo, né? Antes da Escravizaura do que aquela fase daquelas novelas lá que ligavam mutantes com Lost, que só por Deus, ninguém merece, tá? Então, de uma certa maneira, Escravizaura é um livro maravilhoso que vai contar a história da Isaura, vai ter uma história de amor maravilhosa, vai ter o Leôncio, que é o filho do dono da fazenda, que quer possuí-la a qualquer preço, e vai ser o grande vilão da história e tudo mais, mas ela vai ter o seu herói, ela vai ter o seu amado, ela vai se apaixonar por um abolicionista que vai se apaixonar por ela, e que inclusive é um cara muito rico, que vai arrumar uma solução milagrosa para libertar a Isaura, para se vingar do Leôncio e para de repente apresentar para você uma belíssima história de amor e pela primeira vez na literatura romântica brasileira, essa problemática da escravidão como protagonista, que é muito legal, tá? Então eu apresento para vocês a Escravizaura, vale a leitura, muito gostosa, já virou uma novela maravilhosa, eu tenho certeza que todo mundo vai se encantar com essa leitura aqui, um dos grandes livros do romantismo brasileiro. 9º livro. Exatamente, meu querido, exatamente, minha querida. Um dos melhores livros, uma das aventuras mais fabulosas do romantismo brasileiro é a história do Guarani. Aqui fica uma recomendação tripla, tá? Inclusive 2 eu vou falar. O Zé de Alencar fez uma proposta de criar os mitos da fundação da nacionalidade. Aí ele criou um livro que seria pré-cabralino, que contaria a história dos índios, para criar toda a honradez, toda a dignidade de colocar o índio como elemento fundante do Brasil, que é o livro Birajara. Depois ele criou um livro para contar a história do encontro do branco com o índio, e depois um livro que concretizava esse encontro do branco índio, da onde nasceria um filho para formar o primeiro brasileiro. E aí forma uma santíssima trindade, uma trilogia, a nossa grande trilogia indianista do romantismo, o Birajara, o Guarani e Iracema. A história do Guarani, ela fez o Zé de Alencar da noite pro dia virar o maior escritor do Brasil, simples assim, tá? Foi o livro que fez o Zé de Alencar cair na graça de todo mundo. Tava todo mundo ali, a Moreninha, o filho do pescador, 5 minutos que ele tinha acabado de lançar. Então estava todo mundo muito acostumado com essa literatura de costumes que retratavam a elite e a corte brasileira. Ninguém estava preparado para um livro tão exótico que colocasse o índio da noite pro dia, porque o índio vinha de uma tradição colonial como o bom selvagem, aquele bichinho exótico, andava nu e comia a carne do outro, aquela coisa toda assim que foi criada ao longo da nossa literatura, que inclusive é uma das temáticas que eu vou gravar nesse ano que vai entrar, o indianismo na literatura brasileira. É uma coisa assim que apresenta obras fabulosas, seja da literatura, seja da música, seja da pintura, seja da escultura, de tudo que você pode imaginar. O indianismo dá um trabalho maravilhoso e eu vou estar realizando nesse ano que vai chegar agora em 2019. Tá? E aí, de uma certa maneira, ele apresenta da noite pro dia a história do maravilhoso Goitacá, o Peri, o índio que vai passar por cima de tudo e todos, inclusive da própria condição indígena, para proteger uma branca que um dia ele vai salvar no meio da floresta, e que essa branca se relaciona profundamente com um sonho que ele teve com Nossa Senhora. E aí, quando ele salva a vida de Cecília, o Dom Antônio de Maris
agradecido por aquele selvagem salvar a vida da sua filha, convida para que ele venha morar na casa onde Dom Antônio de Maris administra no meio de uma floresta brasileira, como se fosse uma casa medieval, com vassalos e tudo mais. E o Peri, claro, ele não vai se integrar de uma vez à casa, tá? Mas ele vai viver como protetor em volta da casa da Cecília. E tudo que a Cecília enfrentar, ele vai estar ali à disposição para ajudá-la. E o livro ganha um tom dramático quando o Diogo, que é o irmão da Cecília, vai caçar, acaba atirando ali num animal, erra e acaba matando uma índia, a Aimoré, que passava atrás desse animal. Os Aimorés fazem um concílio e decidem matar a família do Diogo para compensar a índia morta. E aí começa um ataque brutal dos Aimorés, que são os mais vingativos índios do Brasil, contra uma família que, por mais que eles tivessem ali aquela coisa ali da sua Troia, sabe, que poderia demorar 10 anos para os gregos invadirem, mas uma hora eles iam invadir a Cidade Branca, né, usando o Senhor dos Anéis, todo mundo tem aquela fortaleza, a casa do Antônio de Maris tinha um pouquinho disso, eles não iam resistir por muito tempo. Então o Peri toma a partida dos brancos para defender Cecília, e aí começa uma das histórias de amor, devoção mais incríveis da literatura brasileira, até terminar numa história de amor homem e mulher afetivo no final, quando a Cecília e o Peri se tornam os únicos sobreviventes de um grande desastre que acontece. Você vai ter que ler para saber que desastre que é esse. E numa proposta intertextual com o dilúvio, termina os dois num dia de muita chuva, em cima de uma palmeira maravilhosa, como se fosse a arca, indo embora para o infinito, com a sugestão de que quando a água descer, esses dois vão descer essa arca e vão criar uma nova humanidade. Daria aí a origem do Brasil para vocês. Livro maravilhoso, livro incrível, o livro que fez a de Alencar se tornar José de Alencar. E para concluir a nossa lista, o último livro que eu vou colocar para vocês é uma obra que inclusive tem aqui no canal gravada, que eu vou para você ir assistir lá, você vai gostar demais da nossa avaliação que a gente fez com ela e tudo mais. Recomendadíssimo para você, esse tal do canal Bitinices, tocar. E aí, finalizando a nossa lista, eu trago aqui esse último grande livro, né, da literatura romântica que eu sugiro para vocês. Para muita gente, o melhor livro da nossa literatura romântica. Para muito leitor, o caos de qualquer pessoa que já começou a ler esse livro, porque é com certeza um dos livros mais difíceis de serem lidos da nossa literatura, tá? É um livro às vezes quase que impossível de ser lido, haja dicionário para você dar conta de tudo que ele criou, mas ele vai criar uma combinação de uma língua portuguesa de Portugal, com um vocabulário tupi, propondo a origem de um idioma mais brasileiro para a gente, através de uma releitura do livro René Atala, do Chateaubriand, seria a origem do Pocahontas, ou até do Avatar, do James Cameron, tá? Eu proponho para você ler essa versão nossa do encontro da Europa, representada na figura do Martim, com a América, representada na figura da Iracema, e de repente toda a ideia de como a América foi colonizada. É a história da difícil e dolorosa colonização da América, disfarçada sobre o ato do amor, numa proposta de uma fundação da lenda do Ceará, num livro de prosa poética, um dos mais originais livros de prosa poética da literatura brasileira, e que traz para você essa história encantadora do Martinho Guerreiro Branco, da nação Pitiguara, que é a nação do litoral, inimiga dos Tabajaras, que são os senhores do vale, ao qual pertence a Sagrada Índia, a defensora do licor de Tupã, do vinho da Jurema, a Iracema, aquela que não pode ser tocada, senão Tupã mataria todo mundo, mas que por amor ao guerreiro branco, a essa beleza da América que se encanta com a Europa, da Europa que se encanta com a América, ela passa por cima de todas as tradições para ver essa grande história de amor e pagar o preço que ela pagou. Agora, para quem não conhece, você vai ter que ler para entender o preço que ela pagou e vai ter que ler para entender a origem mitológica do Brasil. Recomendadíssimo, 10º livro da nossa lista e para muita gente o melhor livro do romantismo brasileiro. Então, meus queridos, fica aqui uma dica, por R$ 8,10, 10 livros maravilhosos. Fica uma dica de leitura para você aqui, dos 10 livros imperdíveis do nosso romantismo. Se você quer acrescentar algum, digita aqui pra gente no canal. Se você gostou, dá um like aqui, recomenda para todo mundo, amigos e inimigos. Vamos preencher esse Brasil de literatura brasileira, vamos fazer a gente conhecer a nossa cultura e aprender a valorizar tudo de bom que ela tem. Muito obrigado por acompanhar até aqui, aquele abraço e até a próxima lista, até o próximo café.